Olá pessoal, eu estou fazendo aqui um vídeo que eu espero ser bem curto para mostrar aqui a solução que foi apresentada aqui nesse laboratório, que é estabelecer comunicação entre dois sites que têm overlapping de rede. No nosso caso aqui, desse laboratório, do lado esquerdo tem aqui uma rede 10.120/24 e do lado direito tem uma rede 10.120/24 também. Então, se eu colocar aqui, eu quero pingar esse IP do destino que é o 10.102.111, ele vai procurar aqui dentro dessa rede, não vai achar, né? Então, como que eu faço isso? Né, existem várias formas de fazer, se tratando de AWS, mas assim, considerando que a gente precisaria fechar uma VPN entre os dois sites, a gente vai ter que fazer NAT dentro da VPN. E aí, né, também aqui foi considerado nesse laboratório a suposição que os dois lados, né, podem iniciar chamadas, iniciar comunicação. Tanto o lado A pode iniciar uma comunicação para o lado B, como o lado B pode iniciar uma comunicação para o lado A. Num cenário onde apenas um lado precisa estabelecer comunicação com o outro, talvez a gente precisasse ter menos regras, né? Não precisaria ter regra de entrada e saída. Poderia ter apenas uma regra de saída do lado que inicia a comunicação e uma regra de entrada no lado que recebe a comunicação, né? Mas aí como, né, tem essa situação que a chamada pode ser iniciada por qualquer um dos dois lados, né? Aí vai ter necessidade de regras de in e de out. Como funcionam as regras aqui? Então foi criado um VIP, um endereço fictício que não está na rede do lado direito, que é o 10.210.05, e do lado esquerdo o 10.200.05, que é esse daqui. Então, um pacote aqui, ó, se a gente entrar nessa instância aqui 10.100.2.195 e fizer um ping para o destino, qual que vai ser o destino? Vai ser o endereço VIP, que é o 10.210.05, porque se a gente usar esse IP aqui, 10.100.2.111, não vai funcionar. Então aí ele vai, né, sair da maquininha aqui com o IP de origem 10.2.195 e destino o VIP, que é o 10.210.05. Vai bater aqui no firewall, aqui no firewall vai ter uma regrinha aqui de saída dizendo o seguinte: olha, vou alterar o seu IP de origem, que era 10.100.2.195, e vou mudar para 10.200.05. E o destino vai continuar sendo o 10.210.05. E aí ele vai chegar aqui do outro lado e ele vai falar assim: olha, eu tenho um pacotinho aqui com IP de origem 10.200.05 e quero chegar no 10.210.05. Aí vai ter um virtual IP mapeando essa saída para o IP 10.100.2.111. O pacotinho chega aqui, no caso do ping, né, por exemplo, e ele vai retornar. Na hora de retornar, ele vai retornar com o IP de origem 10.100.2.111, vai bater aqui e vai ter uma regra de saída dizendo assim: olha, vou alterar aqui o seu IP para o 10.210.05, o IP de origem, mas o destino continua sendo o 10.200.05. E aí esse pacotinho vai chegar aqui com o IP de origem 10.210.05 e o destino 10.200.05 vai bater nesse VIP, que vai ter um mapeamento para o IP 10.100.2.195, que é do lado de cá. E aí, estabelecida a comunicação. Basicamente é isso, tá? Então vamos lá. Aqui nessa subnet privada do lado de cá, você tem um 000 aqui na route table apontando para a interface NI do firewall. E aqui na subnet pública, o 000 aponta para o Internet Gateway, que é a saída de internet. E tem uma VPN fechada aqui entre as duas localidades. As redes que vão estar na configuração da VPN são as redes do VIP, né? Tanto do lado esquerdo, que é o 10.200.05 do Sandbox 1, como o 10.210.05, que é o Sandbox 2. Vamos mostrar aqui na configuração do firewall. Na parte de configuração de VPN, temos aqui uma VPN e aqui, ó, o remote address é o IP público do destino 13.222.203.88, que é esse cara aqui. Eu poderia... Bom, essa VPN está fechando aqui pela internet, no modo público. Eu poderia ter um VPC peer
switchando entre essas duas subnets. No caso aqui não, né? Porque eu deixei tudo como se fosse uma, né, espelhado. Então aqui, ó, 10.100.0.0/24 aqui também. Então aqui, né, um peering já não funcionaria, né? Porque as VPCs também são iguais. 10.100.0.0/22 dos dois lados. Então talvez aqui um serviço de private link funcionasse bem, que aí, né, não teria esse problema de overlap de redes. Mas nessa situação aqui, né, a gente acabou indo para fechar uma VPN mesmo, e passando pela internet. Mas se as VPCs fossem diferentes, né, tivesse um range diferente, aí até que daria para fechar um VPC peering e estabelecer a VPN por dentro daí da camada aí de privada, vamos dizer assim, né, entre as VPCs. Então, retornando aqui para a configuração, local address 10.200.0.5 e remote 10.210.0.5. No firewall do Sandbox 2, vamos aqui para a configuração de VPN, né, o inverso, né? Então, o remote gateway aqui, que é o 13.221.91.43, que é o do lado de cá. E aqui, local address é o 10.210.0.5, o remote é o 10.200.0.5, que são os VIPs que foram configurados no ambiente. Vamos para as policies. Então, no site A, antes da policy, temos também as rotas estáticas. Então, aqui do lado de cá, o 000 indo para a interface WAN e o 10.210.0.5, que é o destino, indo para VPN. Aqui é o inverso, né? Nas rotas estáticas aqui temos o 000 indo para a interface WAN, mas aqui um apontamento para chegar no 10.200.0.5, que é o VIP do Sandbox 1, eu vou para VPN. Então, VIP do Sandbox 1, 10.200.0.5, e do Sandbox 2 é o 10.210.0.5. Então vamos lá para a parte de policy finalmente. Então aqui na policy, né, eu tenho a regra de entrada e a regra de saída. Então a regra de saída, vamos olhar aqui ela primeiro. Então o que sai da LAN e quer ir para VPN, né, o IP local é 10.100.2.0 e o remoto é o VIP do lado direito, que é o Sandbox 2, que é o 10.210.0.5, ele vai fazer um NAT e vai usar aqui um Dynamic IP Pool aqui, que a gente colocou como sendo 10.200.0.5. Então ele vai fazer essa troca aqui do IP de origem, vai substituir o 10.100.2.0 pelo 10.200.0.5. E aí vai chegar aqui do lado de cá. Do lado de cá, que é o Sandbox 2, ele vai ter uma regra de entrada, que é essa regra IN aqui, né? Então essa regra IN vai chegar da VPN, vai para a LAN, o IP remoto é o 10.200.0.5, que foi feito o NAT lá no Sandbox 1, e o destino é o 10.200.0.5, e ele já faz um mapeamento aqui no VIP para 10.100.2.111. E aqui o NAT não precisa estar habilitado porque esse mapeamento já foi feito aqui na própria regra. A mesma coisa o inverso. Aqui se eu entrar aqui na regra de saída, esse out aqui vai pegar tudo que sai da LAN com IP 10.100.2.0 e vai para a VPN com esse IP 10.200.0.5 de destino. Ele vai fazer um NAT habilitado aqui para esse 10.210.0.5. Então ele sai com IP de origem como sendo 10.210.0.5 e vai chegar aqui no firewall do Sandbox 1, na regra de entrada. Ele vai chegar aqui, ó, com IP de origem 10.210.0.5 e o destino vai ser o 10.200.0.5, que ele vai estar mapeando para o 10.100.2.195, que é o IP aqui desse EC2 lá da Sandbox 1. Então vamos entrar aqui numa Bastion que está aqui no Sandbox 1. E dessa Bastion a gente pula para o servidor da Sandbox 1. Estou aqui no servidor da Sandbox 1. Em paralelo eu vou fazer o seguinte:
Eu vou startar uma captura de pacote aqui, ó. Diagnose, Sniffer, Pact, N e CMP. E também vou colocar aqui uma captura aqui no file do Sandbox 2. Sniffer, Pact, N e CMP. Vamos ver se dá tempo de eu fazer aqui sem entrar em uma sujeira. Ping, vou apontar um ping para o 10.210.0.5, que é o VIP do Sandbox 2 aqui, ó. Esse IP aqui que, na verdade, ele está fazendo um mapeamento para essa instância que é o 10.102.111. Então vamos lá, startar o ping. Acho que já deu aqui para a gente fazer as capturas. Retornando aqui, a captura que foi feita aqui, ó. Ele sai com IP 10.102.195, indo para 10.210.0.5, que foi o ping que a gente fez. Aí ele faz um NAT, mudando a origem para 10.200.0.5 e ele vai lá como 10.210.0.5 para VPN. Aí é o eixo request. O eixo reply é o que volta. Ele volta como 10.210.0.5 indo em direção ao 10.200.0.5. E aí ele faz o NAT de entrada, que aqui continua sendo 10.210.0.5, mas ele joga para o 10.102.195. Então tá vendo aqui como foi feito os NATs nesse firewall. Vamos entrar nesse cara aqui. Esse cara aqui, ele recebeu o pacote do site do Sandbox 1 como origem 10.100.200.0.5 e destino 10.210.0.5 no eixo request. Aí ele tem o virtual IP lá que ele faz esse mapeamento do 10.210.0.5 para 10.102.111. Então ele joga para EC2. Aí a EC2 faz o reply. O reply é o 10.102.111 para 10.200.0.5. Né? E aí ele muda o IP de origem, né, pela regra de saída, mudando o 10.102.111 para 10.210.0.5 e indo em direção a 10.200.0.5. Que aí foi essa parte do reply aqui, que a gente recebeu o pacote, né, no eixo reply aqui, do 10.210.0.5 indo em direção ao 10.200.0.5. Então, foi isso que eu queria passar para vocês, que funcionou com sucesso essa configuração que a gente fez para esse caso que foi apresentado aqui no laboratório. Só mais uma verificação que eu queria mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, na Sandbox 1, tem a instância aqui do FortiGate. Para ela funcionar corretamente, precisa dar um stop nessa checagem de origem e destino aqui, ó, Change Source Destination Check. O padrão não tá estopado essa verificação. E aqui, para a gente funcionar ele como um firewall aqui dentro do ambiente, a gente precisou dar esse stop nessa configuração aqui. E aí ele consegue fazer esse tratamento de pacotes, mesmo que não seja reconhecido aí como origem e destino, né, IPs aí da mesma rede. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês aí, um caso aí do dia a dia que pode ajudar alguém que está passando pela mesma dificuldade e está aí com dúvida de como implementar uma configuração no firewall. Até mais para vocês. Só para complementar o vídeo, tem uma outra coisinha que eu acharia legal mostrar aqui. Vou entrar aqui no firewall. Vou fazer a captura do pacote do pacote indo para a internet, né? Então aqui nas regras, eu acabei mostrando aqui as regras do firewall, né? O in e o out, mas também tem uma regra que eu chamei de internet aqui, a regra 3, que permite comunicação da instância com a internet. Então o que sai da porta LAN e vai para a WAN
qualquer origem, qualquer destino aqui, qualquer serviço e tal, ele faz um NAT usando a interface de saída da EC2. No caso aqui, que eu estou na Sandbox 1, ele vai usar esse IP10.100.115. Não aparece pra gente dentro da EC2 esse IP13.221.91.43, né? Porque ele está nateado dentro da AWS. Inclusive aqui nas configurações de VPN, a gente, para VPN subir com sucesso, a gente precisa ter aqui uma configuração de NAT configurada, né, setada, como habilitada aqui, ó. Nesse NAT Transversal aqui tem que, né, tá enable aí para não dar nenhum tipo de problema por causa desse nateamento aí da AWS. Vamos lá. Então, vou fazer uma captura de pacote desse pacote saindo para a internet. Packet N ICMP. Antes de eu startar o pacote, né? A ideia é o que? Dentro dessa instância aqui do Sandbox 1, eu vou sair para a internet. Para um 888 da vida. Ele vai bater aqui no 10.100.0.115, vai sair e depois vai voltar. Ok? Então vamos ver aqui. Já estou aqui na 10.100.2.195. Ok. Vou dar um start na captura do pacote. E vou vir aqui e fazer um ping para o 8888. Já suficiente. Agora vamos analisar aqui. Ele sai com IP 10.100.2.195 indo para 8888. Ele faz a troca do IP de origem aqui para 10.100.0.115 e vai para o 8888. Aí, no eixo request, o eixo reply, ele devolve lá do Google para o 10.100.0.115 e automaticamente a regra está lá mapeado que o pacote, né, a sessão foi iniciada aqui dentro do Firewall, então ela só está retornando, não precisa ter a regra de retorno, e aí ele vai lá e faz o mapeamento de volta, né, apontando para o 10.100.2.195. Então aqui é para também mostrar o cenário que você não precisa necessariamente ter uma regra de entrada e uma regra de saída. Se precisasse expor essa instância EC2 para internet, aí sim a gente faria uma regra de entrada com o VIP, né? Teria normalmente, né, no dia a dia a gente associaria esse VIP a um endereço IP público, né, se tivesse, né? Então aqui ou pode usar o IP da interface ou pode atrelar um IP secundário a essa interface. O IP secundário vai ter um IP privado e pode ter eventualmente um Elastic IP como IP secundário dentro da instância. E aí, né, faria esse entrelaçamento aí dentro do VIP lá, fazendo o mapeamento do IP público, né, associado na subnet pública da AWS, porém lá dentro da instância ele é um IP privado para o IP privado aqui da instância e abrindo as portas apropriadas aí, né, seja 443, 80 ou a porta que for necessário ser aberta aí para o mundo externo. Tá legal? Não entrei em detalhes de configuração de Security Group aqui nesse laboratório. A ideia era só fazer algo o mais simples possível para mostrar a configuração do Firewall FortiGate nesse cenário aí de NAT, tá bom? É isso, agora sim, finalizado.